nossa direita e de forma nenhuma nós e a nossa casa fomos atingidos. Sabemos também que isto não é porque somos bons, não é porque somos melhores, é tudo pela tua graça e misericórdia. Continue, Santo Pai, nos guardando. Continue, Santo Pai, nos protegendo contra toda e qualquer astuta, cilada satânica. Sabemos, Santo Pai, que o homem mau, ele não descansa. Ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ah, Pai Santo, que estes não sejamos nós, que esta não seja a minha casa, a minha família, que esta não seja a casa do Getsemane e a sua família, que essa não seja a casa do Lourenço e a sua família, que essa não seja a casa de nenhum membro da GOPR. Ah, Senhor, somente em Ti nós confiamos, somente para Ti nós devolvemos toda honra, toda glória, toda exaltação, somente a Ti reconhecemos como único Senhor e Salvador, aquele que foi capaz de entregar o seu filho na cruz do Calvário, aquele que foi capaz de entregar o seu filho como um sacrifício vivo para o nosso bem, para o bem de nós, pecadores, graça imerecida, favor imerecido. Não merecemos nada daquilo que temos. Ah, Senhor, se não fosse por esta misericórdia, onde estaríamos nós? Com certeza absoluta que ainda estaríamos lá no vale dos ossos secos. Ah, mas Pai, tu és bom. Ah, tu és bom, tu derramaste da tua bondade sobre esta humanidade, tu derramaste da tua bondade sobre as nossas casas, razão ainda da nossa existência. Senhor, aqui estamos nesta madrugada para te buscar, para render-nos a ti, para dizermos que yes, you are our God, there is no other God out of you. Santo Pai, queremos entregar esta sessão do dia a Ti. Queremos começar este dia, Santo Pai, este meio da semana na Tua presença. Ah, Senhor, queremos entregar o ministro da palavra. Use o Santo Pai do jeito que bem te apraz. In the name of Jesus. Queremos repreender toda e qualquer distração satânica, tudo aquilo que o homem mau esteve preparando ao longo da madrugada, que caia por terra, na autoridade que temos em nome de Cristo nós, Jesus. Nós declaramos e decretamos que nós e a nossa casa serviremos a Deus. Nós declaramos que nós e a nossa casa estamos safos de todo o plano satânico, sabendo que os planos que Deus tem para nós são melhores do que tudo e todos. Santo Pai, aqui estamos, Santo Pai. Derrama das tuas bênçãos, derrama da tua graça, derrama do teu favor, também do favor dos homens sobre nossas vidas. Que aquela porta, Santo Pai, que está bloqueada, que ela seja desbloqueada. E a porta que está aberta, que dá legalidade ao Satanás, esta que seja bloqueada, que o Satanás não tenha acesso a nós, que o Satanás não tenha acesso às nossas casas. Ah, porque a graça do Senhor está sobre nós neste dia. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Jesus. Te somos gratos eternamente, tanto pelo bom assim como pelo mal. Te somos gratos eternamente, porque tu, Santo Pai, nos guardaste desde o ventre de nossa mãe até o dia de hoje. São muitos dias, são muitos anos que tu nos tens guardado e nós não morreremos enquanto não chegar o teu tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Yes. Amen. 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 Yeah. Lawrence, I guess you are the one, the host of the day. Take over.
Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. A oportunidade de trazer um pouco da palavra de Deus para refletirmos juntos aqui. Que Deus esteja comigo para que a traga e seja convosco também, para que o ouvido canalize onde ela tem de ser guardada e que surta algum efeito nas nossas vidas. Em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. Amen. Senhor. Amém. Amen. E vou trazer uma breve palavra aqui para refletirmos juntos naquilo que é a vida do homem, naquilo que em algum momento nós negligenciamos, naquilo que muitas famílias ao longo do tempo padecem, apesar de estarem algumas delas dentro da religião. Quando procurava meditar num tema ou numa reflexão, o Espírito Santo conduziu-me a esta, que tem sido muito problema dentro das famílias. Altares, mas não quero me cingir muito no próprio altar como altar. Quero falar que, assentando como tema, né? Vamos ter assentando-me no meu domínio. Assentando-me no meu domínio. Amém. Mas que domínio é esse aí? Eu troco esse domínio com o altar. Não quis colocar sim o altar, porque o altar é muito vasto. Mas sentando-me no meu domínio, eu entendo que o Deus orientou lá no Éxodo, não só no Éxodo, mesmo Adão, no início lá no Gênesis, nós vimos que o Deus criou lá o altar no Jardim do Éden, fez com que o Adão estivesse ali, criou o jardim, criou as plantas, as árvores, e deu aquele lugar. Até quando lemos a palavra, vimos que até tem dimensões naquele lugar que era o Jardim do Éden. E Deus foi criando as coisas conforme lhe aprazeu. E deu ao Adão um domínio sobre as plantas, as árvores, os animais. Até foi ele mesmo que atribuiu os nomes, tudo que lá existia. E não fez com que ele tivesse o domínio sobre tudo aquilo que existia naquele lugar. E não, aquele jardim do Éden era o domínio do Adão. Mas com o tempo, o Adão, vamos ver que ele é corrompido. É corrompido lá no seu domínio e perdeu o domínio naquele lugar que ele tinha como domínio. Perdeu o domínio, perdeu o poder no domínio dele, perdeu o poder naquela esfera que era o domínio dele. E aí começaram os problemas. Os nossos antepassados, eles vê-se também a mesma coisa dentro das famílias. Há um altar que lá foi implantado, que eles ao longo do tempo
perderam o domínio desse altar. Mas vamos correr para o livro do Êxodo, que será o livro da nossa meditação, que é Êxodo 20, 3 a 5. Creio que estamos lá. Vou ler só para remir o tempo. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém. Amém. Estou orando. Senhor, meu Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por ter permitido, Senhor, que este dia estivéssemos diante de ti para ouvir uma palavra, Senhor, nesta hora, Senhor. Permita que ela seja uma palavra que vai edificar aos teus varões, Senhor. Permita que seja uma palavra, Senhor, que ela vai ser guardada para que dela, Senhor, proceda a bênção no nome poderoso de Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, dizia que aqui onde nós podemos ler, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, eu ia refletindo que ao longo do tempo, nas nossas famílias africanas, na verdade, os nossos pais, eles foram criando esses deuses, foram buscando outros altares e não fizeram o altar que ao longo da Bíblia nós fomos vendo que Deus instruiu para que se fizesse nas famílias. Como é que esses altares têm entrado dentro das nossas, têm sido criados dentro das nossas famílias? Aliás, o altar ele foi criado, até pode ser criado como Deus manda, como Deus lá no início sugeriu que ele fosse criado. Mas ao longo do tempo nos corrompemos. Se formos a visitar os problemas de cada família, é porque um tio cometeu alguma maldade contra alguma família, porque o nosso pai, porque quis segurar-se na tropa, porque a nossa avó, ele quis ter uma machamba bem produtiva. Então, eles foram buscando algum espírito para dentro de um altar que tinha sido criado. Então, aquele espírito ele foi sentar no trono de alguma família. Esse espírito foi ocupar o espaço que devia ser de Deus. Esse espírito veio ali na família tomar a família como se fosse sua propriedade. E como Deus não divide seu trono com ninguém, ele se apartou da família. O que nós podemos ver hoje é que as famílias elas padecem de problemas de várias ordens, padecem de problemas de várias dimensões. Há um altar, há um espírito que pode se assentar num altar familiar e dizer que nesta família não há casamento. Há um espírito que pode assentar-se no trono de uma família e dizer que esta família não há escola. Há um espírito que pode se sentar num trono de uma família e dizer que nesta família não há emprego.
há um espírito que pode se assentar numa família e dizer que nessa família aqui, apesar de trabalharem como deve ser, não há construção de uma casa condigna. Então, eu olho para isso não só como uma negligência do homem, por exemplo, para quem trabalha como deve ser, quem trabalha muito bem, BZ, naquela nossa terra idade, podemos recordar até, mano pode saber disso, ao longo da sua vizinhança, tem alguém que mesmo naquele tempo trabalhava como deve ser, trabalhava numa empresa boa, trabalhava, dava para ver que tem algum rendimento bom, mas casa que é bom, nada. Ele está ali em casa dos pais e nem pensa de algum modo sair daquela casa. Apesar de tudo que Deus colocou na sua mão para poder andar. Então, há um espírito que ele vai se assentar no trono daquela família, perturbando alguma área qualquer, criando problemas de várias ordens. Eu recordo-me no Chopal, onde cresci, tinha uma família abençoada em termos de conhecimento, em termos de destreza. Na escola eram todos bons, fenomenais naquela altura, porque até os mais novos explicavam a nós da zona, mas praticamente nos últimos, o último dos filhos até agora fez mecânica no tempo recorde, mas ainda não defendeu. Ainda não defendeu, já acredito que já há 4 anos, mas não tem, é um biscateiro. Sempre que eu chego lá, converso com ele, ele diz, vou defender, vou defender. Mas há uma barreira, há um equador que eles não devem atravessar. A falta de conhecimento faz com que eles não olhem para aquele altar que foi erguido. Faz com que alguém não se assenta no trono buscando Deus para derrubar aquele altar e tornando-se ele, trazendo a palavra de Deus dentro de casa para que aquele altar não tenha mais espaço. Porque indo a Deus, o Deus diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Primeiro, precisaria de se posicionar, ter conhecimento neste livro que ele deu-nos como guia, como nosso catálogo, para poder ter conhecimento de como desdobrar-se para poder quebrar aquele altar que foi erguido naquela família e assim proceder, e ele se assentar naquele torno ali para quebrar esta maldição que existe dentro daquela família. Daí que eu disse, assentando-se no meu trono. Nas famílias nós podemos ver que quando há cerimônias, essas tradicionais, geralmente chama-se o mais velho da família. Se é um pai que tem 2, 3, 4 esposas, ele já tenha se assentado na última esposa, não vai acontecer nenhuma cerimônia aqui dentro antes que aquele primogênito dele esteja ali para tratar aquela família, aquele problema. Geralmente é o mais velho que tem de vir aqui dentro de casa para poder começar a cerimônia. Então, Deus, na sua misericórdia, ele muda, ele nos ensina que não há necessidade que seja mais velho a fazer. Podemos ver isso aí na família do Davi. Davi, ele fez assentar no trono da família, para que os problemas, lá tinham os irmãos mais grandes, mas ele, como posicionou-se na terra idade, Deus viu o coração de Davi, disse que este aqui
é o filho que será o rei. Se Davi não tivesse se posicionado naquela altura, se calhar teria escolhido um dos irmãos, porque tinham bom porte, tinham o que o exército precisava, tinham porte para ser rei, já eram militares, mas não, Davi olhou para o coração e disse: Este aqui vou lhe tornar rei. Ele lhe pôs para andar tudo que vimos de Davi, matou o urso, matou o leão, até chegar a matar o Davi, até ser chamado para estar perto do rei, para perceber como é que o reinado foi feito, crescer naquela família, perto da família do rei, até que ele não matou, teve a oportunidade de matar o rei quando lhe perseguia, mas ele sabia que não podia matar o ungido do Senhor. Então, há um processo aqui, que é este processo que nesta plataforma nós estamos a aprender sobre ele. É este processo que dentro desta plataforma nós conseguimos acordar às 4, podemos sentar, nós nos aprendemos dele. Daí a necessidade de estarmos todo dia a aprender deste processo aqui, para que nós não pequemos contra Deus, para que nós nos levantemos como Davi se levantou. Ele segurou a borda da família para que se tornasse o rei e pudesse guiar ao seu povo. Quando Davi levantou-se, nós podemos ver que os seus filhos, apesar de ter pecado contra Deus, ele falava que Deus, ele recebe de Deus segundo a sua justiça. Então nós podemos aprender aqui que Davi pecou contra Deus e ele recebia segundo a sua justiça. Nesta plataforma nós podemos aprender que nós não precisamos, não devemos pecar contra Deus, porque Deus ele vai nos abençoar segundo a sua justiça. Ele vai seguir os problemas segundo a sua justiça. É daí que há necessidade de nós nos fortalecermos para erguermos, assentarmos no trono dos altares das nossas famílias. Se nós nos posicionarmos, vamos dar corrida aos espíritos que governam a nossa família. Daí que haverá bênção para nós e a nossa própria família. Amém. Há uma necessidade de nós nos posicionarmos, há uma necessidade de nós nos assentarmos no nosso trono. Temos um outro exemplo, o José. Não precisou que fosse o irmão mais velho. Houve este processo que José passou. Mas ele posicionou-se. Daí que Deus, neste dia, chama o Bezé para se posicionar, sente no trono da sua família. Daí que hoje o Senhor chama o Getimã para que se posicione, tome o trono que alguém um dia entregou a um desconhecido, para que a sua família pudesse passar o que está a passar. Há uma necessidade que seja você a ir de joelhos ao Senhor, dizer: Senhor, este trono é meu, como José fez. Há uma necessidade de que o LG tome, vá ao Senhor, diga que: Senhor, este trono é meu, sem olhar para os irmãos mais velhos. Daí que de alguma maneira nós fomos alcançados. Daí que de alguma maneira a BZ teve de conhecer o Getman, teve de conhecer o LG, teve de conhecer toda a pessoa que está dentro do Golpear, para que tenhamos essas reflexões e entendamos que há uma necessidade de nós nos assentarmos no nosso trono. Aquela coisa que acontece, muitas das vezes até os religiosos têm cá um problema de quando se tornam conhecedores da palavra, já dizem que muitos deles já não se relacionam com as outras famílias que não conhecem a palavra. Mas esquece-se que
Deus levantou a ti para ir diante dele e erguer o altar, reerguer o altar, para que te assentes naquele altar e possas dizer: Deus, tenha misericórdia da minha família. Que possas entregar a Deus a tua família em oração a cada dia. Geralmente esse crente aqui, ele vai em oração entregando a si só, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Mas há uma necessidade de ir buscar este altar aqui, esse domínio da família Getman, domínio da família Banzi, e dizer que, Senhor, eu quero me dominar esta família em oração. Dominar essa família, digo, entregar a Deus, permitir que seja Deus o domínio daquela família. Permitir que a sua oração domine aquele seu domínio. Oramos só por nós, olhamos para o meu irmão, porque o meu irmão bebe muito, até quando vem na minha casa, aliás, quase que já nem vem, porque eu digo, na minha casa não entra bebida. E ele que bebe diz que já não vou lá visitar. Na minha casa não entra isto, aquilo e tal. Nós limitamos a entrada, limitamos as nossas famílias, porque nós nos achamos os tais crentes. Mas, amado, neste dia eu quero dizer, você foi levantado para que o teu se assente no domínio da tua família. Você foi levantado para que tenha domínio do altar da sua família. Você foi levantado para que, sim, tire a sua família de lá onde está. Porque se você aprende neste fórum e alguns outros fóruns que tem de ser justo, e a sua oração vai chegar ao Senhor. Amados, já não é possível que se levarmos depois deste culto aqui um copo e levarmos a torneira, abrirmos a torneira e pormos água, o que vai acontecer é que o copo vai encher e ele vai transbordar naquele meio onde está. Amados, isso acontece conosco também espiritualmente. Se nós nos enchermos a cada dia do Espírito Santo, buscarmos o entendimento do Espírito Santo, o que vai acontecer é que tudo que estiver à nossa volta vai molhar. Vai ganhar um pouco desse Espírito Santo, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de conviver, pela nossa maneira de saudar. Então, esse domínio da família Wambi, esse domínio da família Banzi, ela vai ser alcançada porque nós vamos nos encher do Espírito Santo. Nós vamos buscar a palavra do Senhor, vamos quebrar os territórios celestiais que têm um domínio de um altar que não seja bom, que tenham um domínio de uma bizuene, de um tio, de um vovó que fez das suas nesse tempo. Amém, amados? Amen, amen, amen. Amém. Nós podemos ver também o Abraão, que ele teve o domínio do Senhor, apesar do Ló ter tido o caminho que teve, mas como ele tinha domínio, mesmo quando soube que tinha problema, ele tinha o domínio e foi resgatar o seu sobrinho. Nas nossas famílias existe a necessidade de remover o espírito que tomou o domínio das nossas famílias. Há uma necessidade de buscar, de refundar o altar. Há uma necessidade de ir a Deus pedir a refundação do altar para que esses todos os problemas sejam quebrados. Trago um outro raciocínio que me ocorre. Há famílias, amados, amigos e tal, que até olhamos e dissemos que eles nem muito conhecem a palavra, ou estão lá na palavra, na católica, onde
muitos de nós dizemos que não tem aquela oração fervorosa. Estão lá. Por vezes até muitos deles não servem-se das trevas, dizendo não servem-se dos curandeiros masiones lá, mas tu vês e olhas que a família está organizada. O que é que me ocorre quando eu olho para essa situação? É que, na verdade, os seus pais, avós, eles posicionaram-se no tempo que deviam posicionar-se. Eles quebraram os altares que precisavam ser quebrados. Nós agora que sabemos que precisamos de quebrar esse altar, nós precisamos de nos posicionar, porque se nós quebrarmos esses altares, vai acontecer com que aconteceu o mesmo com Davi. O seu filho Salomão não precisou de ter as lutas que Davi teve. A família de José não precisou de voltar a ter as lutas que os outros tiveram, porque posicionaram-se. Então nós precisamos de nos posicionar. Nós precisamos de ocupar esse domínio que foi lançado fora. Precisamos de fazer uma introspecção, olhar para nós mesmos, quais são as áreas que estão a falhar na nossa vida. Precisamos também de fazer para a nossa família, olharmos de fundo para a nossa família, para cada um dos nossos irmãos e olharmos o que é que está a falhar. Muitas das vezes vamos encontrar uma falha similar, mesma falha similar. Se é um casamento, é o casamento. Se é um emprego, é o emprego. Se é casa condigna, é casa condigna que não existe. Amado, Deus nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. As nossas bênçãos estão lá. O que é que nos limita das nossas bênçãos é este altar que foi erguido aqui. Ele cria barreira entre nós e as nossas bênçãos que Deus programou. As bênçãos dos nossos irmãos, as bênçãos da nossa mãe, a bênção do nosso pai. Há um altar aqui há um espírito que foi se assentar neste altar, para que nós não conseguíssemos chegar nas bênçãos que o Senhor preparou para nós. Há um demônio que ele foi se assentar no nosso altar, para que os problemas que nós oramos, por vezes até oramos tanto, mas como nós não quebramos aquele domínio ali para que nós mesmos nos assentamos, a oração lá não chega. Precisamos de buscar aquele altar e ir a Deus e dizer: Deus, olha por mim, eu quero o domínio da minha família, da família Pans, mas em ti, quero o domínio da família, das regiões celestiais, da família Pans. Quero entrar contigo, destruir tudo que possa ter sido criado. Não só pelos meus filhos, mas pelos meus irmãos, pela minha mãe, que ainda não conhece Deus, pela meus irmãos que não conhecem Deus. Eu vou derrubar, eu vou buscar, localiza-me, Senhor, naquela região espiritual, para que alguma coisa dentro da minha família mude. Amém? Vamos rapidamente só trazer mais uma palavrinha aqui que nos ajuda nesta reflexão. É Marcos 5:19. Amém. Assim se lê a palavra do Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém. Nós aqui também podemos ver que o gadareno,
O gadareno, ele tinha um espírito que tinha se assentado sobre ele. Esse espírito que tinha se assentado sobre ele perturbava a sua família, perturbava também toda a gente que naquela região residia. Nós podemos ver que a família era atribulada, a família era indicada com dedo, porque existe um maluco dentro daquela família, existe alguém que não trabalha dentro daquela família, existe alguém que bezeia até um grande orador, mas lá dentro da sua casa tem alguém, se calhar usa até aquela pessoa. São palavras que nós ouvimos. Mas em algum momento é porque de facto nós não nos posicionamos. Quando o gadareno teve o encontro com Deus, quando o Banzi, quando o Getmane, quando o Golpiar tiveram um encontro com Deus, aquele que se assentou no gadareno, ele vai fugir do gadareno, vai sair do gadareno. E a paz vai se restabelecer naquela zona. Quando esses espíritos que apoderaram sobre os altares das nossas famílias, ele for derrubado. A visitação que é dita aqui, onde lemos no início, a terceira, quarta geração, ela vai deixar de ser. Haverá uma limpeza nos nossos filhos. As guerras que nós lutamos hoje para ter emprego, os empregos que nós temos hoje, que por vezes não são aqueles que nós sonhávamos. Os nossos filhos terão os melhores, terão vidas melhores. Quando o gadareno ele foi liberto, ele de facto voltou para os seus. Quando o Guambe foi, a palavra do Senhor encontrou, voltou lá para os seus, para a região celestial da sua família. Foi em oração derrubar esses espíritos, essas hostes malignas. A paz voltou a reinar na família Guambe. A paz voltou a reinar na família Getmane. A paz voltou a reinar na família Banzi. Amados, nós precisamos de ser como o gadareno. Voltar a resgatar os altares das nossas famílias, para que de fato haja libertação acompanhado de bênção. Os demônios não tenham espaço nas nossas famílias. Os demônios não tenham espaço nas regiões celestiais das nossas famílias. Nós, se voltarmos a Deus, se formos a Deus em espírito e em verdade, buscar ocupar as regiões celestiais das nossas famílias, a nossa família será liberta. Os nossos filhos terão tempos diferentes no tempo dele, no tempo dele. A visitação, ela será feita no altar que Deus terá erguido. O gadareno voltou aos seus. Hoje, exorto que nós voltemos também aos nossos, para nós erguermos um altar novo. Quando Jesus voltou lá ao Gadar, foi encontrar mais de 4.000 homens. Quando nós voltarmos às nossas famílias, vamos encontrar todos os nossos em Cristo. E a maldição será quebrada. Amém. Essa era a palavra que eu queria partilhar com a amada, com os amados. Amém. Yes. Amen. 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 Somos gratos, Senhor, por esta palavra. Somos gratos, Senhor, pela tua instrução. Somos gratos, Santo Pai, por teres usado o teu servo para que viesse nos despertar da distração em que, conscientes ou inconscientes, acabamos caindo. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Andamos perdidos no meio do nada. Há um
domínio que nos foi concedido por Deus, mas que, por nossas distrações, é meio daquilo que são também nossas ambições, acabamos perdendo. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são bons, eles são melhores do que os nossos. A razão de ele ter feito Adão, Eva e ter dado um domínio sobre o homem. Domínio esse que o homem não soube vigiar, nós não soubemos vigiar. Veio a serpente, acabou nos corrompendo. Perdemos o nosso domínio, perdemos o nosso altar. Quando falamos de altar, estamos a falar de aliança. Perdemos a aliança que tínhamos com o nosso Criador. Estamos dizendo que cortamos a raiz, separamos o tronco da raiz. Se o tronco está fora da raiz, vai crescer como? Ainda que a água venha por cima daquele tronco, vai crescer como? Você já arrancou o limão antes do tempo, vai crescer como? Ainda que você ponha ele dentro do bidão de água, vai crescer como? Nós vamos crescer como? Vamos desenvolver como? Vamos ganhar como? Se estamos fora da aliança com aquele que um dia nos deu poder sobre todas as coisas. A nossa ambição nos fez cair. A ambição fez a Eva cair. A ambição fez o Adão cair. E aqui estamos nós. Os planos de Deus eram bons e continuam bons para todo aquele que ouvir uma mensagem como esta, decidir parar, fazer uma reflexão e decidir que, ei, eu preciso voltar àquela aliança, preciso de voltar àquele altar, eu preciso de voltar ao primeiro amor, Cristo Jesus. Precisamos de quebrar aquele altar que levantamos com a serpente. Precisamos de quebrar aquelas cerimônias, aqueles pactos. Andamos a chamar curandeiros, andamos a chamar feiticeiros. Fizemos aliança com eles. Os nossos antepassados fizeram alianças com eles. Largaram o altar de Deus e foram levantar estátuas. Largamos o altar de Deus, fomos levantar estátuas. Fizemos aliança com coisas inúteis e deixamos aquilo que é valioso. Corremos, parece que corremos sem destino. Corremos muito, mas estamos na direção errada. Estamos a bater a porta de emprego, estamos a tentar fazer aquele negócio, estamos a ir ali à procura de saúde, enquanto temos chifungo na cintura. Enquanto vamos tomar banho com sangue de galinhas, com sangue de cabritos. Todo sangue que não for o sangue do Cordeiro, aquele que foi derramado lá na cruz do Calvário, só vai gerar mais sangue, só vai gerar mais lágrimas, só vai gerar mais sofrimento dentro das nossas casas. Então, cadê a geração que vai dizer basta? Cadê a geração
que vai decidir voltar ao primeiro amor? Cadê a geração que vai decidir reerguer o altar, a aliança com Cristo? Cadê essa geração? Andamos preocupados com o quê? Com dinheiro. Precisamos, sim. Mas não deve ser o nosso foco. Jesus disse: busque a mim. E depois todas as outras coisas eu vou vos dar como bacena. Estando conectado a Deus, numa verdadeira aliança, o seu favor, o seu manto nos vai cobrir. Quando o manto nos cobre, o mundo só pode olhar e ficar de boca aberta. Poxa, aquele gajo tem sorte. Aquele gajo ali, aquele não é normal, aquilo ali. Viste, saiu dali daquele emprego, foi para aquele. Epa, viste, epa, tinha aquele, epa, até filho dele, guia não sei o quê. Manto de Deus. Mas que não. Shalom? Amém. Shalom? Amém. Yes, ok. Yeah, sorry. Que não se resume no material. Porque os nossos olhos, como homens, também estão corrompidos. Achamos que este material é reflexão da presença de Deus na nossa vida. Nos esquecemos que Satanás nos pode dar carros, Satanás nos pode dar 1000 dinheiros, Satanás nos pode dar todos os bens materiais que nós achamos, iates, aviões e tudo. Mas para quê? Para nos cegar, para nos impedir de ver que existe o muito melhor, o muito maior do que estes bens. Que alguém vai ter com Elon Musk quando ele estiver a ser atacado com uma dor de dente verdadeira. Ver se Elon Musk não te dá tudo aquilo que ele tem para curar aquela dor de dente. 32 dentes, um único dente. Decidir te chatear. E você volta à presença de Deus. Se você souber que há cura em Deus, com intenção errada, lógico, porque você está a voltar só porque quer livramento de uma dor, mas você volta lá. E também pode ser isso meio que Deus vai encontrar para te buscar, para te resgatar. Que a Bíblia diz que ele guarda as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma única. Quem é essa uma? Sou eu, é Getemane Lourenço. Que por algum motivo andamos distraídos, saímos da presença de Deus, estamos concentrados em altares mundanos. Então, que nós sejamos esta geração que, na verdade, decida se divorciar daqueles altares que um dia foram levantados pelos nossos antepassados e por nós mesmos, conscientes ou inconscientes. Ainda que tenha sido inconsciente, se você levantou um altar, se não nos divorciarmos deste altar, vamos estar a correr, mas na direção errada. Então, que a graça, na verdade, de Deus seja conosco. A palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. Talvez hoje o meu Deus é dinheiro. Talvez hoje o meu Deus é mais aquela pita. Talvez o meu Deus é uma luta por posição no trabalho. Mas estamos com um foco errado. Precisamos de recuperar o domínio que Deus deu a Adão, o domínio sobre a terra. O homem perdeu este domínio. O homem já não sabe aquilo que busca. Como é que você vai explicar um homem decidir criar vírus e dizer que o mundo está cheio? E qual é esse mundo que está cheio? A África está cheia. Porque entre eles lá não querem se matar.
Que dinheiro é este que cega? Que dinheiro é este que põe uma vida humana acima de, abaixo, perdão, daquilo que são os seus olhos? Quem é você para decidir que o mundo está cheio? Você conhece mesmo os planos de Deus? Então, o Satanás te deu este muito dinheiro, este muito aparente poder para te cegar, para fazer pensar que você é Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Todos esses, um dia, vão pagar. Deus é de misericórdia, mas também é de justiça. E um dia, nós também vamos pagar, porque tudo vai em níveis. Eles estão a fazer o nível deles. Há quanta coisa nós fazemos ao nosso nível. Desprezamos vizinho, falamos mal da igreja, do pastor, não fazemos aquilo que devemos fazer. Quantas vezes fomos bater portas que não deveríamos ter batido, à procura de vida em lugares de morte. Oh, na verdade, que Deus nos ajude. Ova. Amém. Amen. Amém. Yes, gentlemen. Amém. Louvado seja Deus. Amen. Louvamos a Deus por essa palavra, tirada nos 10 mandamentos. Na verdade, o domínio foi dado a Deus, foi dado a Cristo, porque se repara, Deus conferiu o domínio ao homem em Adão, mas o primeiro Adão não conseguiu manter o domínio. Justamente quando está no Gênesis capítulo 3, nós vemos aqui onde o homem perde o domínio. No versículo 4, quando diz: a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrerás. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos filhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, quando vê o versículo 6, diz: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Versículo 6. E o domínio e a autoridade, amados, é assunto muito sério. E conjugar isto com o livro que o irmão nos apresenta, eu posso dizer que nós carregamos a maldição. Maldição é um pecado que não foi cometido por nós. É um pecado que foi cometido pela geração anterior às nossas gerações. Então, este livro que o irmão trouxe, de fato, mostra esse zigue-zague que nós passamos aqui na Terra. Nós, antes de conhecermos a Jesus, também tivemos que seguir aquilo que os nossos pais orientavam a fazer. Eles nos levavam ao curandeiro, aquilo era um ensino. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho em que deve andar. Os nossos pais nos ensinaram que tem esta situação, vai ao hospital, passa 15 dias, a pessoa não está a melhorar. Então, recorria-se já a outros mecanismos, ignorava-se o hospital, ia-se para o curandeiro. E não é que a pessoa está bem,
passado aquele tempo. Mas aquele era um bem aparente, não era um bem, coisa, era uma transferência. Aqui eu percebo que há uma guerra espiritual. E de facto ele expressou isso muito bem. Mas há um homem que todos nós só lemos a primeira parte desse homem. E eu também tinha esse entendimento, que é o rei Salomão. Salomão foi um dos piores reis que nós tivemos na Bíblia. Foi a partir de Salomão que houve a divisão das 12 tribos. Foi por causa de Salomão. Se formos a ler bem o primeiro livro de Reis, capítulo 11, se não estiver equivocado, é o segundo, mas creio que seja o primeiro de Reis, vamos ver que o Salomão, ele foi se juntar com as mulheres que Deus havia dito para não se juntar. Então, virmos conjugar com este livro de Gênesis, vamos ver que o homem foi comer a fruta onde Deus disse não come. Então, aqui, você só vai dominar quando você crer e obedecer. Sem isso, forget about it. Você vai fazer tudo, espernear, que. A arena espiritual é real. A arena espiritual é emanada por princípios e regras. Não são regrinhas, são regras. E ela não vai na função lógica que nós conhecemos. É esquecer. Você pode cometer um pecado há muito tempo, numa província. As pessoas vão dizer, havia um tipo, chamado fulano aqui, fez isso, mas depois ele fugiu. Mas na arena espiritual, irmão, você não foge. Aquele pecado não foi anulado, mantém-se. Quando se fala de geração em geração, estamos a falar de anos, amados, quase séculos. Foram cometidos pecados que você nem sabe, nem tem ideia. Quando há missas, chamam aqueles demônios, aparece lá. Esse era vovô chamado manhã, esse era vovô chamado manhã. Precisamos comer, cortam, não sei se é pau de caniço, dão a todos, mete na boca, mastiga. Então, essas coisas, amado. Eu ouvi atentamente o amado a falar, perdemos domínio, realmente. Mas temos que entender que os anjos do Senhor, para quem crê em Jesus, que a salvação chegou, para quem crê e se arrepende dos pecados que ele cometeu e renuncia a esses pecados que os outros cometeram na sua família, esse único filho será livre. Os outros, se não crerem, forget about it. Podem até viver pela misericórdia. Por causa disso, a Bíblia fala no livro de Atos que se tu creres, tu e a sua família serás salvos. Mas há aqui um parênteses. Enquanto ainda não houver o arrebatamento, você vai passar mal aqui na terra. Mas será salvo. Quer dizer, há uma promessa. Tua família será salva. Mas aqui na terra você não vai viver a vida em abundância. Esquece. Esquece. Vai passar tormento. Mas teu irmão, se estiver na palavra, ele vai viver bem. Ele vai estar bem. Por quê? Porque Cristo diz, quem crer em mim, eu e meu Pai faremos morada nele. Não neles, nele, este que crê. Então, crer e obedecer é a nossa chave, amados. Para você dominar, você não está a usar teu domínio. Deus é que está -se a manifestar em você. E se você não dá legalidade ao Espírito de Deus entrar no teu corpo, esquece. O Espírito que há de ficar, porque aqui é um princípio, o corpo não pode ficar vazio, tem que ter um Espírito, ou mau ou Espírito Santo. Um desses Espíritos tem que estar em você. O nosso domínio está no Espírito que está em nós. Você, ao entrar, prestem atenção, aqueles irmãos que antes iam à igreja, eram ferozes como nós, corríamos na palavra, fazíamos a obra. Quando pararam de fazer a obra, começaram a entrar naquilo que o rei Salomão fez.
juntou-se à concubina, passou a ouvir menos a Deus, passou a obedecer menos a Deus. A cara definhou desse irmão ou dessa irmã. Vocês olham a aparência, a beleza que tinha sumiu. A pergunta é por quê? Porque o Espírito Santo, quando está em nós, o brilho aparece, a luz aparece. Até pessoas escuras, deixa-me aqui dizer, sem ofensa, graxa, escuro, preto. Mas quando entra o Espírito Santo, aquele preto fica um preto cinzento, lindo. Fica um gajo, e aí você olha e diz, não é claro, não é escuro, não. É a presença de Deus naquela pessoa. Prestem bem atenção aos homens de Deus, que seguem Deus realmente. Nem que seja mago, nem que seja forte. Tu olhas a aparência dele e diz, esse senhor tem saúde. Mas veja aqueles que fazem mix, não tem saúde, aparece assim, hematoma, aparece um gajo com HIV-Sida em algum momento na pele, borbulhas, não sei o que, você pergunta, Howard, será que mesmo, se ele diz que o sangue de Jesus limpa, lava, e olhas para os teus irmãos, olha para si quando vocês andam, diz, ei, não, esse está bonito, esses já são irmãos dele, mas, ei, não está. Claro, você orou, aqueles estarão salvos lá no arrebatamento, não aqui. Esses não servem para Deus. Então, rei Salomão, ele teve a misericórdia quando Deus fala, ok, por causa da aliança que fez com Davi, não vou te tirar todo o reino, vou te deixar com misericórdia. Deu um só, mas arrancou os 11. Ele ficou com Judá. O resto das tribos, Deus entregou. Por quê? Por causa de não obedecer e por causa de não guardar os estatutos. Em Jesus, ele veio e disse, eu não vim tirar a lei, nem anular. Por quê? Porque a lei espiritualmente não se altera, amado. Esquece. Terceira geração somos nós. Quarta geração serão meus filhos. Aquela maldade provocada, ele diz, a iniquidade dos vossos pais será cobrada até a terceira. Até a mim vai ser cobrado quem fez lá. Porque eu sou da linha do sangue dessa pessoa. E os espíritos, eles têm muito a ver com sangue. Nós estamos salvos por causa do sangue de Jesus. Somos chamados filhos de Deus por causa da aliança que está no sangue de Jesus. Se beberdes, então é exatamente esse sangue que nos livra. Não da minha família Gitmani, esquece. Na família Gitmani houveram erros graves. Se você quiser, veja na tua família. Uma coisa simples. Preste atenção nas suas tias, tuas irmãs. Quando elas dão-se em casamento, se ficam lá nos casamentos. Preste atenção nos seus irmãos. Quando eles fazem determinadas coisas, vocês vão ver um fenômeno comum deste, daquele, do outro, do outro, do outro. Porque lá atrás houve um assunto. E deste assunto, Davi cometeu erros, mas Davi arrependeu-se, por isso que ele teve a misericórdia. Mas Salomão cometeu o mesmo erro que o seu pai cometeu. Davi tinha muitas concubinas. Davi juntou-se com mulheres. Até do teu homem soldado foi se juntar com ele. E Deus amaldiçoou aquela criança. Morreu. Então, aqui o domínio está na obediência. O domínio que Deus nos dá está em crer em Jesus. Se você crê em Jesus e você obedece o que ele faz, porque há muitos que creem, mas não obedecem, então esquece. Aqui essa dualidade. Há uma música, Trust and Obey. Se escutar bem esse louvor, Trust and Obey, ele traz ali uma mensagem muito profunda. Até parece uma música muito moleza, mas é muito profundo. Obedeça e creia. Confia no Senhor. Creia de todo o teu coração.
tu e a tua família serás salvo. Tu vais dominar. Agora, aqui há um porém. Diabo, o que ele faz? Diabo está nas pessoas. Diabo está nos animais, cães, gato, fica lá. São espíritos que andam. Mas o que ele faz? Quando sabe que você não segue a ele, segue a Cristo, ele vai criar obstáculos na tua vida. Mas a tentativa é de você pecar nessas relações. Vamos a uma missa de família e você diz que não, eu não bebo, eu não fumo, eu não paro. O que o diabo faz? Traz uma pessoa da sua família em que vai discutir consigo nesse dia. Quando você entra em discussão com essa pessoa, seja tia, seja primo, seja irmão, seja quem for, você vai abrir brecha. E diz a palavra que os anjos do Senhor estão em redor, mas o diabo está em derredor. Quer dizer, para além do redor, existe derredor. Então, o diabo procura brecha para entrar, para te quebrar. Então, nós temos que ser vigilantes, como dizia o ministro, sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós fazemos. Há lugares que você nem pode discutir, porque são assuntos espirituais. Você só não faz, porque não está a obedecer aquele espírito, está a obedecer o Espírito Santo. Vamos falar. Ei, tu não falas base. Ah, não, tá tudo bem. Não bate com boca com ele, bate com ele no espírito, porque fisicamente você vai perder. Porque o diabo quer exatamente com a sua boca você falar algo que ofenda as outras pessoas. A palavra diz, amai, não odeia as pessoas. Não, você vai dizer coisas revoltosas. Eu fazia isso com as minhas tias. Elas gostavam de me provocar, porque eu pagava bebida na altura. Eu era aquele sobrinho, quando chega, sobrinho, você põe 3 caixas, sobrinho. Te upavam, te beijavam, faziam tudo isso. Mas quando eu conheci a Cristo, sobrinho, não vai nenhuma. Eu nenhuma punha. Eu dizia, pai, eu não bebo, não quero que vocês bebam. Eu, sobrinho, essa ideia é qual já? Então, aí, tu percebias, diabo, eu como não tinha entendimento, não podes dar aquilo que você não dá. Tentava justificar. Mas o Espírito Santo me fez crescer. Hoje eu entendo, eu não posso justificar. Se ele conhece a palavra, só que ele não crê na palavra. Então, já que ele conhece a palavra, mas ele não crê, eu e ele já conhecemos, ele não crê, eu creio. Então ela dizer, não vale a pena seguir este puto, vale a pena seguir este jovem. Para dominar a tua família, não te apartes da palavra de Deus. Para dominar no teu serviço, não te apartes dos ensinamentos de Deus. No meu serviço, amado, há fight. Até você vê, Ben está a andar entre eles, gajos do mundo. Você que é de Deus não está a ver game. Mas não era para eu viajar dessa vez. Está a viajar um teu subordinado. Meio de games, onde essas viagens têm lucro, têm valores que são dados às pessoas. Mas você não está aí, está a assistir o filme. E estão a dar um monte de job. Faça esse job. Ora, porque o diabo quer que você se alie a eles e ele te segurar. As empresas, as famílias estão todas hipotecadas e compradas para o reino satânico. Isso é uma verdade. Não há ninguém, teu colega, teu amigo, que não vai ao curandeiro. Você é o único matreiro que não está a ir. E ele está a ver o teu sucesso. Porque ele faz as coisas, parece que acontece, mas quando você aparece uma vez, tu diz, mas onde é que esse gajo estava, meu? Estamos aqui a sofrer com gajos heads aqui sentados. Não, é a graça de Deus que está em ti. A luz de Deus está em ti. Você vai dominar esses indivíduos. Por quê? Quando eles vão para casa, eles jazem lá em casa, dores. Não é que o fulano, pá, meu colega, ele nem entrou nessa jogada, mas ele é muito relaxado, muito folgado. Quando chega, está sorridente, está à vontade. Epa, eu tenho esse taco, estou a arrastar, agora já não tenho nenhuma 500, claro. Aquele dinheiro era um espírito dado em 1 minuto que o diabo dá. Então,
Eu acho que a palavra veio para nós, os altares que nós estamos a ver, de facto, nós precisamos mantê-los. Assim como o profeta Elias, ele destruiu o altar de Baal e construiu o altar ao Senhor. Nós somos lembrados a fazer isso. Levanta o seu altar. Levanta a vida que Deus colocou em si. Agora, aqui há um problema. Jesus, quando disse ir de fazer discípulos, nós temos que cumprir a partir das minhas ações, a partir das minhas palavras e a partir dos meus pensamentos. Eu tenho que fazer discípulos na minha família, tenho que fazer, nem que seja um só na minha família, eu tenho que converter esse indivíduo. Não sou falando a ele, fazendo as coisas. As pessoas veem, as pessoas assistem, as pessoas olham, as pessoas sabem que este é filho de Deus, este obedece a Deus. E queria agradecer a Deus por esta palavra, irmão Lourenço. Simplesmente queria somente dizer que, olha, nós admiramos alguns homens de Deus na terra, aliás, na Bíblia, mas há homens de Deus, temos que ver o seu início e o seu fim. Salomão foi um dos piores reis que Israel teve. Foi ele que fez com que Israel se dividisse em 12. Aparentemente, a sabedoria de Salomão foi no início, mas Salomão não ficou sábio eternamente, porque ele juntou-se com concubinas e perdeu-se. Para mim, o sábio é o pai dele, Davi. Davi, ele se arrependeu. Quando os profetas lhe falavam, ele seguia. Salomão seguiu todos os deuses de cada mulher. Ele começou a dar espaço à mulher. E é o que acontece nos dias de hoje. Não estou a falar mal das minhas cunhadas, mas as mulheres, infelizmente, não foram elas que foram dado o poder. O poder foi dado ao homem. A autoridade está no homem. A Eva deu de comer a Adão. O que aconteceu? Caiu Adão. Então, temos que ter cuidado a quem foi conferido o poder e a autoridade foi ao homem. Então, todo o poder, todo o domínio está em Jesus Cristo. Deus teria mandado uma filha, mas não mandou filha, mandou filho, homem. Então, homens, vamos nos levantar, vamos levantar as nossas famílias. Primeiro ciclo, a primeira célula de família, essa onde você está a viver agora. Essa tua esposa, esses teus filhos precisam de ti, precisam de fazer alguma coisa, vendo assim como sacerdote da família. A seguir a isso, os teus familiares, pela vida que Deus vai colocar nos teus filhos, na sua esposa, em você, vão querer perguntar como é que vocês estão a conseguir, como é que vocês não visitam hospitais, não entram nos hospitais de qualquer maneira. É por causa da graça, é por causa de confiar e é por causa da obediência à palavra de Deus. Ova. Yes. Amen, amen, amen. And thank you, Jamal. E uma das formas que temos de converter aquilo que são as nossas famílias é através das nossas ações. Eh, Eles, felizmente ou infelizmente, acreditam mais naquilo que lhes vê do que naquilo que ouvem. É como para melhorarmos a conduta dos nossos filhos, não é? Eles vão se basear mais naquilo que eles vê do que naquilo que eles ouvem. Então, somos chamados à razão. E aquilo normalmente que se vê é, está dentro daquilo que é o nosso caráter.
nosso caráter, nossa forma de falar, nossa forma de vestir, nossa forma de viver. Quer dizer, é um pacote completo. Não vamos dizer que é somente isto ou somente aqui. É um pacote completo. Então, na verdade, precisamos de melhorar, precisamos de fazer esta coisa. So, over. Do you have something else before we pray to close? Não, agradecer ao enriquecimento dessa reflexão de hoje. Estamos aqui para trazer essas reflexões para nos edificarem mesmo, para olharmos de facto aquilo que podemos não estar a olhar. Vamos encher o nosso copo, é a palavra de ordem, vamos encher o nosso copo para que ele transborde enquanto os seus. Como dizia também a irmã Gitomar, nós, a família, onde nós temos de fazer isso é primeiro nós, a primeira célula, né? É assim que falou, né? A primeira célula é aqui onde nós estamos. Eu, meus filhos, minha esposa. Se nos posicionarmos nesta célula aqui, os seus anjos vão tratar do resto. Vamos nos purificar nós, que na verdade os outros vão ser alcançados porque nós estamos purificados, porque nós estamos, a nossa maneira de ser, de viver, falar, vai pregar para eles. E eles, porque jazem lá no maligno, não vê nada e há uma luz ali, deixa-me lá ir. Doer vai doer, mas vamos chegar lá. Amém. Okay, thank you. Peraí, vamos orar por instantes. Antes que feche, já são 6 horas. Hora de atender outras atividades. Hum. Primeiro prayer point, eu gostava que pedíssemos perdão a Deus, pedíssemos perdão, clamássemos pela sua misericórdia, sabendo que os planos dele são bons, mas nós rejeitamos este plano. Quando a gente faz alguma coisa, quando rejeitamos a obediência, então quer dizer que estamos a sair dos planos dele, estamos a dizer a Deus que aquilo que nós queremos é melhor. Então estamos a dizer que foi melhor ter ouvido a serpente, foi melhor eu, como Adão, ter ouvido a minha esposa para estar contra o meu pai. Então vamos pedir perdão, vamos clamar pela miséria de Deus como prayer point, just for a second, in the name of Jesus. Deus Pai, Soberano Senhor e Deus, amado, graças te damos Deus nesta de manhã. toda a Muito eternidade, obrigado pela sua aqui estamos, palavra. Senhor, nesta manhã, Obrigado pelo Senhor para aflige pelo agradecer primeiro como o por Senhor isto que estivemos ouvindo aqui neste lugar, pela forma tremenda como estivestes usando o teu filho, o teu servo, para nos trazer aquilo que é a tua reflexão. Deus Pai, por conta disto, tivemos o despertamento e reconhecemos que nós, como homens, falhamos contra ti. Nós, como homens, pecamos contra ti. Nós, como homens, saímos da tua presença, saímos, deixamos a tua obediência, deixamos aquilo que eram os teus planos para seguirmos aquilo que eram nossas coisas. Deus Pai, te pedimos no poderoso nome de Cristo Jesus, tenha perdão, conceda-nos o perdão, conceda-nos, Santo Pai, da tua misericórdia, não desistas de nós, Santo Pai, não nos julgues segundo nossas iniquidades. Oh Jesus,
Olha para nós, olha para mim, como aquela ovelha perdida, aquela que necessita de um pastor. Ah, Senhor, oh Deus Pai, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia de nós, misericórdia desta humanidade, misericórdia, Santo Pai, porque saímos da tua presença. Permita-nos, Santo Pai, voltar a reerguer o altar, voltarmos a ter aliança contigo. Permita-nos, Santo Pai, manifestar aquilo que é o nosso arrependimento através dos nossos novos comportamentos, através da obediência que temos em ti. Senhor, queremos nos voltar a ti, queremos nos voltar a ti. Olha para nós, como aquele pai olhou aquele seu filho. Quando vemos a história do filho pródigo, tentamos por nossas mãos, tentamos por nossa inteligência, tentamos por nossas forças, mas acabamos caindo, Santo Pai. Saímos da raiz, nos desligamos da fonte de vida. Ah, Senhor, experimentamos a morte, experimentamos o fogo lá dos infernos, mas nesta manhã, Santo Pai, nós queremos nos arrepender e queremos voltar a Ti. Ah, Senhor, receba-nos de braços abertos. Ah, ainda que queira nos dar a correção, que queira nos dar um tatal, não tem problema, mas aceite-nos de volta, Santo Pai. Ah, para a glória e exaltação do Teu santo nome, a Ti queremos nos voltar, no poderoso nome de Cristo Jesus. Aleluia. Tenha misericórdia. Sim, Tua misericórdia, Pai. Olha para nós, Santo Pai. Somos o filho pródigo, aquele que saímos, achamos que fosse melhor fazer do nosso jeito, mas neste dia, Santo Pai, pela tua palavra, pela forma como tu usaste o teu servo, ele veio nos chamar a atenção, ele veio nos chamar a razão, e nós estivemos aqui ouvindo, Santo Pai, e nesta madrugada, Santo Pai, nós nos voltamos a ti, nós viemos a ti para pedir perdão pelos nossos pecados e gritar, Santo Pai, have mercy on us. Tenha misericórdia, Santo Pai, de nós. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia, Santo Pai, da humanidade. O mundo, na verdade, jaz no maligno, Santo Pai, mas tua misericórdia, Santo Pai, acima de todas as coisas, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amados, independentemente daquilo que é o que vivemos hoje, sabemos que cada um tem o seu desafio, cada um tem os seus obstáculos, mas em tudo precisamos ser gratos. A gratidão abre portas. Então, cada um apanhe qualquer coisa para dizer obrigado a Deus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Obrigado, Santo Pai, pelos meus órgãos, estes que me permitem ouvir, estes que me permitem ver a manifestação da tua glória. Obrigado, Santo Pai, porque eu teria morrido, mas não morri. Não morri porque tu estás aqui ainda, Senhor, sem ter desistido de mim. Ah, Senhor, a ti devolvo toda a honra, a ti devolvo toda a glória, a ti devolvo toda a exaltação, te reconhecendo como único Senhor e Salvador da minha vida. Ah, Pai Santo, tu acima de todas as coisas, pelo poderoso nome de Cristo Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai Santo, por este dia. Obrigado, Santo Pai, pelas portas que tu me tens aberto. Obrigado, Santo Pai, pela família. Obrigado, Senhor, pelo teu mover acima de todas as coisas. Obrigado, Santo Pai, pela tua igreja. Obrigado, Santo Pai, pelo teu favor. Obrigado, Santo Pai, pelo teu perdão. Obrigado, Santo Pai, por esta misericórdia que nesta manhã, nesta madrugada, nós estamos alcançando. Obrigado, Santo Pai, pela provisão. Obrigado, Santo Pai, pelo cuidado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo e obrigado por nada em simultâneo. In the name of Jesus. Yes. Em nome do Senhor Jesus. Alguém tem mais algum prayer point? Vamos orar.
pelos obstáculos que se levantam nas nossas vidas. Há muitos obstáculos que o diabo ele coloca, porque ele não quer que os filhos de Deus marchem. Ele quer que os filhos de Deus mantenham-se estagnados até que eles desistam e voltem a abraçar o Satanás. Então vamos quebrar aqueles espíritos que vêm. Alguns são hereditários, são da família, por causa das alianças. Alguns espíritos são julgados pelos colegas que querem obstruir o nosso avanço. Alguns são lançados pelos vizinhos, por pessoas próximas a nós, alguns pelos nossos serventes, empregados e aqueles que trabalham para nós. E por vezes são coisas. Em outras palavras, o espírito de inveja que se levanta nas nossas vidas é pelo brilho que nós carregamos. Então nós temos que destruir esse espírito de inveja. Todo invejoso que se levanta, que menciona nossos nomes lá na macumbaria, que queima, assim que chamar teu nome, essa pessoa vai pegar fogo lá mesmo. E as barreiras que se levantam a partir de hoje, elas devem ser quebradas. Davi deu vida ao povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Então, nós somos o Israel hoje, escolhidos por Deus. Então, o Golias que se levanta precisa ser derrubado. São vários Golias que se levantam nas nossas vidas. Então, é uma oração de guerra e estaremos orando. Amém. Soberano Deus, graças te damos nesta manhã, Obrigado, Senhor. pela força e o poder que o Senhor nos tem dado. Oramos e cancelamos, repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno, todas as forças do mal, aquilo que o diabo ele levantou, aquilo que o diabo tem contra as nossas vidas. Nesta manhã, nós repreendemos, nós cancelamos, em cancelamos todos os espíritos imundos, porque nos foi dada poder e autoridade no castelo para pisar os serpentes e os escorpiões. Vão embora, Satanás, vocês que colocam medo, vocês que colocam barreiras, vocês que nos atormentam, como se vocês tivessem capacidade para nos destruir. Nós agora nos levantamos em nome de Jesus, destruímos vossa altivez, destruímos todas as formas que vocês usam para nos destruir. Cancelamos, repreendemos em nome de Jesus. Falamos da sua presença, falamos da sua graça em nome de Jesus. Queremos negar todos aqueles que levam os nossos nomes, nossos amigos, por falarem de nós, nos criarem barreiras, nos amarrarem lá àquela foto, aquelas doenças que quando eles levaram, deixaram naquele lugar, está pegando fogo agora. É o fogo consumidor do alto, cai por terra, Satanás, seus demônios. Aí onde eu coloquei a planta do meu pé, você tirou da pegada para eu não avançar. Em nome de Jesus, vocês que roubam sabedoria, vocês que roubam conhecimento para tirar os seus filhos. Em nome de Jesus, nesta manhã, eu venho contra ti, carregamos aquilo que é nosso, aquilo que é nossa estrela. Em nome de Jesus, vai embora, Satanás, sai das nossas vidas. Nós não temos medo de vocês. Aonde nós entramos, aonde nós sairmos, sejamos abençoados. Aonde nós estivermos, onde nós estamos, ali seremos dados autoridade e poder para toda a reina, toda a atmosfera. Ela vai obedecer a nossa palavra. A nossa palavra torna-se ordem. A nossa palavra torna-se decreto naquela nação. Em nome de Jesus, nós decretamos, declaramos paz, declaramos energia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Satanás fez, tudo que está sendo feito, tudo que foi maquinado, aquela conferência que eles tiveram para falar de mim, para falar da minha esposa, sai agora, em nome de Jesus, todos começam a se confundir, começam a se perturbar, e haja, Senhor, livramento agora, falamos em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a tua presença, a presença do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, oramos, Senhor,
nesta Oh, manhã. Lebrende Falamos, Senhor, zele da sua cojo lo presença. broco lo In the bronde. name of Jesus Ribanda Christ, we la pray brage and che we te. agree. In Rebendere le Jesus' name. condoro lo brosi In amanda. Jesus' Lisa name. le keje le coso. Mandarabasi, Sehila Kitiri. vacase. Rikaya Jete le brandara mandarabasi, la Kitiri, condoro lo Munduru, brose. Shikitiri, Mo. Ribandara la candara la Rikaya brage che te. mandarabasi, Le coso Kitiri, lo Munduru, cosa. Aia Shikitiri, cane Manda. braco. Rikaya, Ribendere le Sikitiri, coso. Ya mandarabasi, alabada. Kitiri, Mo. Jeke le coso lo Rikitiri, broje. Raki, Ayakata. We Munduru, scatter the enemy. Ribo, We scatter Shikira, the devil. Mandarasi, We will not Bushirika. leave the witch to Rikaya, live. We Munduru, will Stika, not leave the Baramansti. witch to live. Mandaransi, Le Munduru, coso lo Shiki, Munduru, broje kete. Shikara, Mandarasa. Sehila vakaze. Rikiri Le Amandara braje le Sikiri coso. Munduru Andele Shikidara coso. Rikaya Samandara Shikara la Sikiri braje Munduru kete. Le Shibushi zele coso Ribo lo brondo. Shikiri Munduru Ribanda. Sakalamandara Simunduru Le Shika case le vrondoro lo broji Ayeseke amanda, Muru le Shite zele Rabo condo. Shikiri Ah, Munduru Jesus. Shikiri Ramandara Obrigado, Santo Sikiri Pai, pelas Ribo vitórias. Sike Ramandara Obrigado, Ribo Senhor, Sike pelas Ramandara vitórias. Wasiti Munduru Ste Obrigado, Senhor, pelas Ritra Mandara vitórias. Spika Maransi Obrigado, Muru Santo Pai, Shika porque Ribo neste Shikiri dia tu me Amalandara estás Sikiri Ramandara levantando, Simunduru porque Si neste dia tu nos Ralabasi has Munduru bloqueado contra Shikara toda e qualquer interferência Jijugumunduru satânica. Shiki Todo Amandara aquele que se Siki levantar Mundurushi contra nós Ribo irá Shikela beber Ramandara daquilo que Siki estiver Tirimundur levantando. Stikaraspi Riba Kai gelecoso, Mundo Jibu jica Shika Amandara lebreco Sibu lobroge, Ribo Munduru requeze le Shili candara la Mundurusti brage, Ribo Sikira ribandara la Mandara brondoro Simu Pai, lobroja. muito Ah, obrigado nesta Jesus, manhã. sim, Olhamos para sim, ti, dependemos totalmente estamos de si. protegidos. Em nome de Sim, Jesus, vamos Senhor. obrigado. Ah, it's by the blood of Jesus that we are saved. Amém. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Hum, Estamos protegidos. Todo aquele assim que seja. levantar o nosso nome com alguma Hum, profecia satânica, em nome de todo aquele Jesus. Santo Pai que mencionar o nome das nossas Hum, famílias, o em nome nome da de nossa Jesus. casa, todo aquele que se Em nome de levantar para Jesus. bloquear a porta de emprego, todo aquele que Yeah, se levantar contra a em nossa nome de saúde, Jesus. todo aquele que impedir os nossos filhos de progredir de uma forma Em nome boa de nas Jesus. escolas. Ah, Em Senhor, nome de eles Jesus. estarão experimentando 1000 vezes mais de tudo aquilo que estiverem Em nome lançando de contra Jesus. nós. Todo aquele vizinho com o espírito de Ah, inveja. Ah, em Senhor, ele nome irá de comer do Jesus. pão que o diabo Em preparou. nome de Ah, Jesus. Senhor, todo aquele que tentar bloquear, impedir um plano de Deus contra nós, contra a nossa casa, Em nome estará de Jesus. experimentando do fogo dos infernos. O Em exército nome de celestial está preparado. O exército celestial está preparado para operar a nosso favor. Nós somos filhos de Deus e a vitória a nós pertence. In the name of Obrigado, Jesus. In the Jesus. name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amém. Yes, amen. Yeah, brothers, thank you. I'm up on time. Devia ter parado no máximo 6. Eu quero Amém. atender uma reunião às 7 horas. Tenho ainda que me preparar e uns 20 minutos para entrar na estrada. Então, Deus conosco, cada um vai e prospere. Com certeza dá vitória. In the name of Jesus. Amém. Amém. Yeah. Man, Amém. gentlemen, se tiveres power, na segunda-feira, please. E a segunda acho que costuma ser difícil para mim, Ok, mas ok. Vou gerir. Podes deixar para quarta, não tem problema. quarta, yeah, é melhor. É Yeah, melhor. ok. Não tem problema. É Amém. giro. Yeah, Amém. ok, Amém. fine. Eu See you. queria só Aham. uma coisinha rápida. Yeah. Orando aqui, entendia que tenho de arranjar um tempo de qualidade dentro deste fórum, pedir para que eu primeiro vou me posicionar, acho que uma semana, vou escolher uma semana de oração, ok? Mas há um dia que vou pedir um tempo para mim, para intercederem por mim. Tenho de dar um basta nisto que está a acontecer. Ok. Amen. Amém. Amém. Just Amém. raise the hand, okay? Amém. Yeah, ok, na boa. Obrigado. Lourenço, Hum, tens que bater os 3 dias a seco, meu. amém. Mas prepara eles. Escreve mesmo com vagar aquilo que tu tens na tua mente, aquilo que queres travar, aquilo que queres abrir. E eu sei que depois tinha prometido alguns pré-points, mas de verdade que vou me concentrar nisso até este fim de semana, te mandar mais Amém. alguns pré-points para te ajudar. Mas faça lá isso. E quando Amém. decidires fazer isso, me diga, pelo menos posso acompanhar
em 12 horas de jejum. Amém. Só por ti, enquanto tu também estás dentro dos teus 3 dias. Amém. Yeah, eu creio que Deus vai falar, Deus vai se revelar, alguma coisa vai bater, Amém. Amém. ok? Amém. Yeah, yeah. Ok, tá nice, Yes. pessoal. Então vamos nessa, né? Amém. Yes. Amen. Yes, Amen. amen. Peace and Yes. love, man. Yeah, ok, fine.